Endal. Endal, nórdico antigo. Endalu, é o deus nórdico da previsão, vigilância, ordem e presciência. Ele é filho de Odi e Blógada, meio-irmão mais novo de Thor e Tyr, meio-irmão mais velho de Baldur e tio de Magni, Mod, Forseti e Trud. Notório por ser o portador do lendário Gajalahor e famoso por seu papel como Vatman of the Aesir, sua inteligência é igualada apenas por sua lealdade absoluta e seu desejo de provar seu valor ao Alfater, a quem ele procura proteger a qualquer preço. Isso o torna irremediavelmente um grande antagonista em God of War, Ragnarok, que não deve ser subestimado. Na mitologia nórdica, Endalu é um deus que possui o chifre retumbante Gajalahor, possui o cavalo de crina dourada Gultopr, é chamado de deus brilhante e o mais branco dos deuses, tem dentes de ouro e é filho de 9 mães, que podem representar ondas personificadas, que são Bara, ou Drfn, Blógada, Bilgja, Dufa, Efrim, Iminglaeva, Hrnn, Kolga e Unr. Endalu é atestado como possuidor de presciência, visão e audição aguçadas, e vigia os invasores e o início do Ragnarok enquanto bebe um bom hidromel em sua residência em Minjorg, localizada onde a ponte do arco-íris em chamas Bifrost encontra o céu. Disse que Endalu é o criador de classes sociais entre a humanidade e uma vez recuperou a posse preciosa de Freyja, Brisingamen, enquanto lutava na forma de um selo com Loki. Endalu e Loki são preditos para matar um ao outro durante os eventos de Ragnarok. Endalu também é conhecido como Rig, Alinsky, Gunintani e Vindler ou Vindler. Endalu é atestado na Edda Poética, compilada no século XIII a partir de material tradicional anterior, na prosa Edda e em Skringla, ambas escritas no século XIII por Snorri Sturluson, na poesia dos Skalds, e em uma inscrição rúnica nórdica antiga encontrada na Inglaterra. 2 linhas de um poema perdido sobre o deus, Endalargaldr, sobrevivem. Na série God of War, Endal nasceu do casamento de Odi e Blógada. Endal cresceu em Asgard ao lado de seu irmão mais novo Baldur, quando adulto, recebeu o Gajalahor de seu pai e foi encarregado de proteger Asgard e avisar os Aesir quando o Ragnarok começar. Durante seus anos de serviço, Endal se envolveu em muitas batalhas e lutas, e nunca foi tocado ou ferido graças aos seus sentidos aprimorados. Em uma ocasião, Endal participou da pacificação de uma rebelião lançada pelos anões que residiam no reino de Svartalfheim. Ele pessoalmente marcou Durlin, o líder da rebelião, como retribuição por sua traição. Deus da Guerra, 2018. Embora Endal não apareça no jogo, quando Kratos e Atreus recebem flechas de visco trançadas de Sindri, ele menciona que elas são mais retas que Endal e perfeitamente pesadas. Uma imagem do que parece ser ele também pode ser vista em uma das torres de viagem no Lago dos Nove. God of War Ragnarok. Perto do topo da gigantesca parede entre a vila de Midgard e Asgard, Endal aparece para cumprimentar Atreus antes que ele termine de subir a parede. Ele fica incrédulo quando ouve explicando que é um convidado de Odin. Ele então questiona por que Atreus não foi levado diretamente para Odin, e em vez disso, teve que escalar a parede. Ainda incrédulo, Endal tenta jogar Atreus para a morte, mas Atreus consegue segurar seu braço e vem com a desculpa de que se ele estivesse morto, Odin ficaria extremamente zangado com Endal se ele estivesse dizendo a verdade, indo tão longe para se identificar como Jotun, verdadeiro. Endal não aceita isso porque o relacionamento que Jotun tem com os Aesir não é bom. Depois que Atreus promete que não é um inimigo, Endal relutantemente o ajuda a se levantar e o leva para Asgard, insultando-o ao longo do caminho, pensando que ele tem uma intenção egoísta de querer ver Odin. Chegando à vila dos Aesir nas costas da besta de Endal, Gultopir, Endal fica insultado ao ouvir que Atreus não sabe nada sobre sua cultura, como quando ele pensou que todos os Aesir eram deuses e um gigante construiu a parede que deveria impedir a entrada. Gigantes. Levado ao grande salão de Odin, Endal revela que não tem intenção de deixar Atreus falar com Odin e chama alguns soldados para testar seu novo manequim de prática, porque ele entendeu mal as intenções de Atreus de ser traiçoeiro. Depois de assistir à distância enquanto todos os Enerjar são derrotados, Endal se junta à luta e intimida Atreus, sem levar o menino a sério, e mostra excelentes técnicas de esquiva, já que Atreus não consegue acertar um único golpe nele, suas flechas não surtem efeito. Ou enquanto ele continua refletindo-os. Insulto após insulto são lançados, eventualmente, embora Endal tenha o suficiente para brincar e chutar Atreus no chão. Um trovão é ouvido nas proximidades e Endal expressa aborrecimento porque provavelmente é Thor vindo para arruinar sua diversão. Pegando uma flecha por trás, o deus arrogante vai acabar com Atreus, mas Thor o impede de ir mais longe. A conversa deles fica um pouco acalorada, mas termina quando o deus do trovão o intimida a recuar. Endal o insulta dizendo que ele o deixa doente.
Odin chega e fica um pouco zangado com Heimdall pela sujeira que ele colocou em Atreus. Então Heimdall responde inocentemente que Atreus é traiçoeiro e pretende traí-lo. Ele dá um sorriso malicioso ao ver que Odin ficou do seu lado por um segundo, até ficar surpreso ao ver que ele estava apenas brincando. Junto com Thor, ele disse para ir embora, para sua confusão. Ele quase fica com ciúmes ao saber que seu superior está em cima de Atreus, indo embora depois de se desculpar e respeitar o pai de todos. Designado em missão pelo pai, Heimdall vai para Elheim com Atreus e Trud, que o chama de chato assim que ele sai para cumprir seu objetivo. Vendo que Atreus libertou Garmr, um cachorro perigoso que estava acorrentado, Heimdall coloca a culpa nele e explica que Gar cria buracos entre os reinos, sendo esse o motivo pelo qual a besta foi trancada. Ele questiona a lealdade de Trud quando ela chama isso de acidente, deixando-a com raiva o suficiente para tentar acertá-lo. Ela fica mais furiosa quando ele começa a insultar Thor, seu pai, e o chama de gordo e bêbado pedaço de lixo. Então fica pessoal quando ele vai longe demais e fala sobre o sonho de Trud de se tornar uma valquíria, afirmando que ela nunca se tornará uma porque Odin não a consideraria digna desse título. Felizmente, Atreus consegue segurá-la. Muito animado para ver o rosto de Odin quando ele ouve o que acabou de acontecer, o deus arrogante está com muita pressa para voltar para Asgard e esfrega vergonha em seus rostos enquanto eles o fazem. Quando eles voltam de Elheim, Heimdall explica tudo e manda os dois saírem para conversarem em particular. Durante a maior parte do jogo, o deus arrogante é o principal alvo de todos a partir de então para parar o Ragnarok, já que ele tem exatamente o que o iniciará, Gajalahor. Kratos sai com Brok para encontrar a senhora, e suas habilidades permitem que ela crie uma poderosa arma para matar deuses feita de Draupnir, sendo seu alvo principal Heimdall. Quando uma equipe de resgate é enviada para resgatar Freyr dos Enherjar, Heimdall, em cima de sua besta Gultopir, ataca Kratos e Freya, chamando Freya pelo nome de Rainha Visco por causa da vulnerabilidade de Baldur ao Visco. Antes de começarem a lutar, Kratos convence Freya de que Freyr precisa mais da ajuda dela do que dele quando se trata de matar um deus, embora Heimdall a ameace dizendo que irá atrás dela assim que terminar de matar o deus da guerra. Kratos então ataca o Heimdall montado, matando Gultopir. Heimdall então continua a luta a pé, constantemente conseguindo desviar de ataques corpo a corpo e refletir ataques à distância. Depois de muito esforço, Kratos consegue fazer o primeiro arranhão que o deus já sentiu em toda a sua vida graças à lança Draupnir. As coisas então ficam mais sérias por causa disso e Heimdall começa a levar a batalha mais a sério. No entanto, após o primeiro golpe bem-sucedido, fica muito mais fácil diminuir sua barra de saúde. Quando ele finalmente é derrotado, ele apenas chama isso de sorte. No entanto, ele logo descobre que poder Kratos realmente tem quando ele o prende a uma parede e o esfaqueia no braço com sua lança. Heimdall grita de dor absoluta, que ele nunca sentiu antes, e implora para que Kratos pare. Obrigando Kratos cessa seu ataque e tenta convencer Heimdall a ir embora. Tendo se acostumado um pouco com a dor, no entanto, Heimdall grita com raiva para Kratos por poupá-lo por causa da pena, e então ele tem a ideia de que Kratos está sendo misericordioso, talvez por causa de Atreus. Isso deixa o deus furioso e então ele diz ao matador de deuses que seu filho estará morto na próxima vez que eles se olharem, e Kratos enfurecido explode o braço de Heimdall como consequência. Apesar disso, Heimdall se recusa a recuar ou morrer e usa seu poder para regenerar outro braço com a energia de Bifrost para continuar lutando. Ao longo desta luta final, Heimdall dá tudo de si em Kratos, mas paga o preço final por sua teimosia. Enfurecido pelas constantes provocações e ameaças de Heimdall à vida de seu filho, Kratos perde completamente o controle e deixa sua raiva controlá-lo, esmurrando Heimdall em uma polpa absoluta. Para fazer o deus pagar por sua boca, Kratos o sufoca com Mimir gritando desesperadamente ao fundo para ele se acalmar e parar, sabendo que Kratos não quer voltar aos seus velhos hábitos. Infelizmente, Kratos não escuta. Mesmo à beira da morte, conforme sua vida se esvai, Heimdall continua a insultar Kratos e usa seu último suspiro para proferir uma última provocação, chamando Kratos fracamente de monstro antes de morrer. Aparência. Heimdall é retratado como um homem esguio de aparência jovem e bastante bonito, de estatura média. Ele tem a pele pálida e o cabelo trançado claro. Seus olhos são seus traços mais exclusivos, pois são roxos sem esclera e ele tem dentes dourados. Em termos de roupas, Heimdall usa uma longa túnica branca com preto na parte superior com decorações douradas nas bordas e mangas, braçadeiras pretas decoradas, uma saia blindada azul presa por um cinto marrom grosso, calças escuras junto com botes altos. Personalidade. Heimdall foi descrito como um leal e verdadeiro crente na causa de Odin. Como tal, ele é incrivelmente leal a Odin, mas tentará ir contra a vontade de Odin se sentir uma ameaça ao pai de todos. Ele é sarcástico,
condescendente e tem muita confiança em suas habilidades ao ponto da arrogância. E isso é melhor visto quando ele menosprezou Atreus e Trude, pois sabia que eles eram inferiores a ele em poder. Apesar de seu poder, Heimdall tem medo de pessoas de maior poder quando desistiu de assediar Atreus devido à intervenção de Thor. Mesmo assim, ele é vingativo e arrogante, pois acreditava que poderia derrubar Kratos, apesar do conhecimento dos atos horríveis e da reputação do homem. Sua vingança e ego frágil acabaram levando à sua morte, pois ele ficou furioso com a ideia de que Kratos o estava desprezando, continuando a lutar até a morte depois que Kratos se ofereceu para poupá-lo. Sua visão é algo que ele tinha em grande confiança, pois era o único poder que o colocava em um lugar acima dos outros. Além disso, ele não vê as pessoas com bons olhos, pois pode ver a mente de uma pessoa. O próprio Odin observa que os poderes de percepção de Heimdall são flagrantemente desequilibrados por sua incapacidade de pensar nas coisas, o que é uma combinação muito ruim, se não perigosa, de se abrigar em uma pessoa. Até mesmo Sindri observa que as flechas de visco que ele deu a Atreus são mais retas do que o Vatman of the Aesir. Além disso, o irmão Uldra menciona que Heimdall é impopular nas festas, mostrando que mesmo entre os Asgardianos, ele é amplamente desprezado. Até Atreus se lembra dele como um completo idiota. Na grande loja, ele é visto bebendo hidromel longe do resto, em vez de se socializar com qualquer um deles. No final das contas, como Odin previu, a arrogância e o temperamento explosivo de Heimdall se tornaram sua ruína, ficando imprudente durante sua luta com Kratos depois que o deus da guerra acertou apenas um único golpe e se recusou a desistir quando o último lhe ofereceu misericórdia. Poderes e habilidades. Poderes. Como um deus nórdico de elite e um Aesir, Heimdall possuía imensas habilidades físicas sobre-humanas e poderes sobrenaturais. Pode-se até supor que, como Heimdall é um dos filhos de Odin, suas habilidades naturais de Aesir são muito mais desenvolvidas e mais fortes do que outros Aesir que não são da linhagem de Odin. Heimdall possui imensa habilidade e capacidade de combate, pessoalmente confiável como o vigia de Asgard e o servo esquerdo do próprio Odin, famoso por nunca ser ferido ou perder uma batalha graças aos seus vastos sentidos de acordo com Mimir e Sindri. Apenas Odin, Thor e Tyr podem superá-lo. Imortalidade. Como um deus nórdico, Heimdall é imortal. Apenas uma arma suficientemente poderosa ou um ser extremamente poderoso pode matá-lo. Sentidos aprimorados. Sendo o deus da previdência, Heimdall pode ouvir e ver coisas nos 9 reinos mais longe do que qualquer outra pessoa, até o menor detalhe. Força sobre-humana. Como um deus e um dos filhos de Odin, Heimdall possuía uma força incrível, a ponto de ser capaz de socar Kratos vários metros no ar e derrubá-lo ao usar Bifrost. Embora inferior ao antigo deus da guerra, Heimdall foi capaz de lutar brevemente com Kratos e atordoar o grego com seus golpes. Heimdall derrotou casualmente Atreus e Trude em um único combate e também foi capaz de enfiar a mão no chão e levantar um pedaço considerável de pedra, jogando-o a uma grande distância. Durabilidade sobre-humana. Como um dos deuses Aesir mais poderosos, Heimdall possui uma durabilidade tremenda, sendo capaz de suportar muitos golpes de Kratos e Draupnir Spear e ainda pode lutar depois de ter seu braço explodido. No entanto, ele não é tão durável quanto outros deuses Aesir, pois Kratos foi capaz de fazê-lo sangrar com um único soco e é vulnerável a traumas explosivos e físicos. Velocidade sobre-humana. Durante a batalha com Kratos, Heimdall foi capaz de se mover em velocidades extremamente rápidas ao seu redor a ponto de quase parecer um teletransporte às vezes. Mesmo a queima-roupa, Heimdall tem reflexos rápidos sobre-humanos, capazes de desviar e aparar ataques rápidos sobre-humanos e desviar casualmente de flechas, rajadas de raios ou socos de Kratos. Manipulação de energia mágica. Heimdall poderia utilizar as energias da Ponte Bifrost para atacar seus inimigos com projéteis, fazer próteses em caso de ferimentos e cobrir-se com uma armadura protetora para anular ataques. Conjuração. Depois de perder seu braço direito para Kratos, Heimdall foi capaz de conjurar uma versão espectral de seu braço a partir da energia de Bifrost para agir no lugar daquele que havia perdido. Este braço espectral funciona tão bem quanto seu braço real e era corpóreo, apesar de sua aparência parecer intangível. Além disso, ele foi capaz de invocar uma armadura espectral ao redor de seu corpo que o protegeu e lhe permitiu causar dano extra. Ele também poderia infundir seu braço de energia com ainda mais poder para que ele explodisse no impacto com o alvo antes de reformá-lo e em várias ocasiões ele enviou pedras brilhantes voando em Kratos. A energia Bifrost também aumentou sua força física, permitindo que Heimdall socasse Kratos a uma grande distância. Previsão. Heimdall é capaz de ver os próximos movimentos e intenções de uma pessoa travando os olhos, até o ponto de ser capaz de ler a mente e os pensamentos de outra pessoa.
No entanto, essa capacidade precognitiva é baseada na medida em que a parte observada também está consciente dos movimentos que está prestes a fazer, diminuindo a capacidade de Indal de antecipá-los se eles forem executados aleatoriamente e não necessariamente planejados. Portanto, ele pode ser atingido por puro acaso. Broca observa que alguém pode ignorar a previsão do Deus sobrecarregando seus sentidos ao forçá-lo a se concentrar em mais de um alvo ao mesmo tempo. Daí a lança Draupnir, capaz de se multiplicar quase infinitamente e ter várias de suas cópias lançadas na localização geral do alvo pelo portador de múltiplas trajetórias. Seu próprio estado mental real também afeta essa habilidade, pois quanto mais golpes Kratos acertava nele, mais essa habilidade diminuía. Cronocinese. Enquanto lutava contra Kratos, Endal poderia desacelerar o tempo para aprimorar ainda mais seus movimentos. Embora isso não o afete, afetaria Kratos a ponto de ele ficar congelado por alguns segundos. Combatente básico. Endal é um combatente capaz com centenas de anos de experiência capaz de derrotar qualquer oponente graças aos seus sentidos únicos, visão e velocidade, o que lhe permite derrotar quase qualquer um sem muitos problemas. Ele venceu facilmente Atreus e Trud, jogando casualmente e brincando com ele sem nem mesmo ser sério devido a eles serem incapazes de acertá-lo. De acordo com Mimir, Sindri, Freya e o próprio Endal, ele nunca foi derrotado ou mesmo tocado por aqueles que o desafiaram até ser derrotado por Kratos, que foi capaz de aprender e se adaptar ao funcionamento de sua previsão e foi capaz de matá-lo. A extensão das habilidades reais de luta de Endal se resume a empurrões e golpes com o punho de sua espada. Quando isso não funcionar, ele começará a lançar grandes ceifeiros, mostrando sua falta de habilidades reais de luta. Esgrima. Endal é um espadachim capaz de usar sua lâmina ou fu e seus reflexos para parar golpes e desabilitar oponentes, golpeando-os rapidamente com o cabo de sua espada. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!